Glória a Deus, aleluias. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento aos irmãos também que estão em casa. Os irmãos ainda estão entrando, vamos aguardar. Enquanto nós aguardamos os irmãos entrarem, nós vamos fazer uma oração. Depois, logo em seguida, a gente vai louvar os louvores iniciais. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, nessa noite nós nos colocamos em Tua presença, agradecido a Ti, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo fôlego da vida, Pai, que o Senhor nos concede. Meu Deus, por mais uma vez, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado a caminhar, a viver em um mundo difícil, Senhor, onde a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, e neste momento o mundo passa por dificuldades, Senhor, mas nós cremos que Tu és o nosso guarda, o nosso socorro, a nossa libertação. Meu Deus querido, nós te pedimos ainda nessa noite que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, nos encher, possamos nos alimentar, possamos ser nutridos, ó Deus, com a Tua palavra, porque é ela, meu Deus, que nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá vigor de viver, ó Deus, por mais um dia, para a glória do Teu nome, pois como diz a Tua palavra, assim aprendemos, Senhor, que o fim último de todas as coisas é a Tua glória, Pai. Nos ajude a glorificar, pois mesmo simples, ó Pai, o Senhor, ó Deus, atende nosso louvor, atende a nossa oração, escuta os nossos louvores. Meu Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, que nessa noite, ó Deus, vidas possam ser alcançadas com a Tua palavra, possam ser fortalecidas e encorajadas, Senhor. Onde estamos vivendo momentos, ó Deus, onde muitos propagam só a desgraça, muitos propagam só, ó Deus, coisas ruins acerca das nossas vidas. Mas nós queremos nessa noite transmitir uma palavra de esperança, queremos transmitir e pregar o Evangelho de salvação, de esperança para as nossas vidas, Senhor. Meu Deus querido e amado, que nós possamos ser cheios da Tua palavra, que nós venhamos ser cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que assim, meu Deus, nós possamos ser uma fonte que jorra direto para a vida eterna, Senhor. Meu Deus querido e amado, nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir agora os louvores com o ministério de louvor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando o 467 da harpa cristã. Amém? Oh
Me leva até
Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluias. Grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Aleluia. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 aos versículos 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem dissensões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Glórias a Deus. Lemos aqui a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vimos anteriormente a humilhação e a exaltação de Cristo. Amém? Dos versículos 1 até o versículo 11, nós vimos Paulo demonstrando que Jesus é o maior exemplo da sua vida e para todos os cristãos, e que nós devemos seguir os passos de Cristo. Por isso, quando Paulo diz para ser imitadores dele, é porque ele já imitava a Cristo e buscava ser cada vez mais parecidos com Jesus. E o que nós vimos aqui Paulo falando que a salvação é uma dádiva a ser desenvolvida. Por isso que ele demonstra anteriormente que Cristo se humilhou e depois foi exaltado. Nas nossas vidas, ele demonstra isso aplicando o nosso desenvolvimento da salvação. Amém? Porque quando Paulo ele usa esse exemplo de Jesus, ele coloca agora aqui uma exortação à igreja, chamando a igreja à obediência, chamando a igreja a viver a unidade. Anteriormente, no capítulo 1, ele chamou a igreja. Paulo disse que ele se preocupava com ela, com a igreja, com ele, na verdade. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo, ele é um pastor, né? Embora ele desenvolveu um ministério bem itinerante, aleluias, ele é um pastor, amém? Então,
ele tinha esse grande amor demonstrado à igreja, dizendo, quando ele fala lá no capítulo 1, chamando eles de meus amados. Então Paulo demonstra aqui essa afetividade que ele tinha com os irmãos. Glórias a Deus. Ele fala no versículo 12, né? Assim, meus amados, ou seja, ele está demonstrando que ele tem intimidade com aqueles que vos fala, que ele estava escrevendo. Aleluia. Então nós vamos ver aqui que Paulo sabia lidar com as pessoas, ele sabia lidar com os irmãos, principalmente porque quando ele ia e exortava a igreja acerca da obediência, acerca da unidade. Glórias a Deus. E nós vamos ver aqui, ele demonstra isso em 3 pontos destacáveis. Ele vai mostrar para a gente a forma que ele chamou a atenção da igreja, chamou para que a igreja retornasse à obediência. E nós vamos ver aqui que ele vamos colocar que ele é uma pessoa que sabe muito bem lidar com esse tipo de situação. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele vai falar a respeito disso. Ele diz assim, olha: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Amém? Então Paulo, ele sabe lidar muito bem com isso. E agora sobre isso que ele vai falar. Ele vai exortar os irmãos acerca da obediência à unidade, né? E o primeiro ponto é que ele vai colocar aqui, dizendo que o exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. Amém? O exemplo de Cristo deve ser o maior para as nossas vidas, irmãos, em obediência, porque Cristo, a Bíblia diz que ele obedeceu, ele foi fiel até a morte. Então, quando nós olhamos para isso, deve ser nosso maior estímulo. Às vezes nós precisamos de muitas coisas. O homem, ele necessita de muitos artefatos para demonstrar, ou para fortalecer ele, chamar ele a que ele obedeça, ou para que ele faça algo, né? Principalmente no nosso trabalho, em primeiro lugar, nas nossas profissões, o primeiro estímulo é o salário, né? Ninguém trabalha muito pelo um salário pouco, ninguém estuda muito pelo um salário muito baixo acerca daquilo que ele faz, né? O primeiro lugar do estímulo dele é o salário, segundo a condição de trabalho, segundo o ambiente de trabalho, as ferramentas que ele utiliza. Mas nada disso vai importar se ele achar que o salário não vale a pena. Amém? Então, voltando aqui, o nosso maior exemplo, o nosso maior estímulo à obediência é Jesus. Glórias a Deus. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, em primeiro lugar, a gente não vai servir ou fazer algo em troca de algo, né? A gente pode fazer algo na igreja em troca de reconhecimento, outras coisas. Mas quando a gente observa Cristo em primeiro lugar, nós não vamos fazer algo em troca de outra coisa. Glória a Deus, né? Então nós vemos que alguns fazem algo pela promoção pessoal. Só que quando a gente retorna a Cristo, nós não fazemos com essa motivação. Glória a Deus. Porque como ele diz lá no próprio versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. E como é denominado? Os irmãos sabem, pessoas que só se interessam com aquilo que propriamente para eles é beneficiário, é chamado de egoísmo. São pessoas egoístas, que só fazem algo se isso retornar para ele um benefício maior. E o exemplo de Cristo, mais uma vez, torna-se o quê? Que a morte na cruz, o benefício não foi para Jesus, mas foi para toda a humanidade. Amém? Porque em primeiro lugar, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão, né, da sua adoração, daquilo que ele tinha. Ele diz:
Louvado seja o nome do Senhor. E o ponto que marca isso é quando ele diz no versículo 5: para que nós tenhamos a mesma atitude que Jesus Cristo teve, que sendo Deus, né, se humilhou, não considerou ser igual a Deus, aleluias, mas foi obediente até a morte. Amém? Glórias a Deus. Então, quando Paulo ele dá esse primeiro exemplo, ele mostra para a igreja, aleluias, o estado de Cristo, o estágio de humilhação e o estágio para a exaltação também. E é com isso, irmãos, que nós devemos obedecer. É com esse entendimento que nós devemos obedecer também. Porque quando nós não entendemos assim, nós vamos ver que pessoas se frustram porque acham que o Evangelho, quando nós passamos a ser cristãos, o sofrimento já passa a ser distante de mim. Eu não posso mais passar por isso, né? E não é dessa maneira. Glórias a Deus. Mesmo sendo cristãos, nós ainda somos passíveis a passar por situações difíceis. Mas enquanto nós estivermos olhando para Cristo, olhando para a sua cruz, nós vamos entender que isso faz parte do estágio da nossa vida. Glória a Deus. O segundo ponto que Paulo demonstra aqui é a doutrina de Cristo. O Evangelho, irmãos, ele sempre nos traz propósitos práticos, amém? No versículo 12 ele diz, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Glória a Deus. Então, o que Paulo ensina tem um propósito prático à nossa vida, irmãos: nos conduzir à verdade, né? Porque essa doutrina, essa verdade, igreja, é o nosso alicerce. Se não for dessa maneira, louvado seja Deus, nós não vamos, dificilmente nós resistiremos, porque o próprio Jesus vai falar acerca da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Então a doutrina de Cristo, esse propósito prático, precisa ser a palavra, precisa nos conduzir à verdade. Se a doutrina que nós estamos seguindo não nos conduz à verdade, certamente nós vamos cair onde Jesus diz, que é cego guiando o cego, e ambos cairão no abismo. Amém? Glórias a Deus. A doutrina do Evangelho nos conduz a um propósito prático. O que isso significa, irmãos? Que eu não fui chamado apenas para levantar a mão e dizer eu aceito a Cristo, mas ela deve nos conduzir à nossa vida prática. Amém? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos, aleluias, um Deus que se fez homem, nasceu em um lugar pobre, nós vimos, numa manjedoura, não teve posses, que não demonstrou interesse por nada disso, mas que nasceu com um propósito, e foi fiel nesse propósito até o fim. Quando Jesus vai falar, a Bíblia diz, no seu primeiro milagre, nas bodas de Caná da Galileia, quando ele estava lá naquela festa, quando Maria, sua mãe, chega para dizer, Jesus, acabou o vinho, e ele responde, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Pois ele sabia, isso demonstra para nós, aleluias, que vai chegar para nós também o nosso momento. Eu vou chegar também onde a irmã Cristiane perguntou semana passada. Eu até comentei que a pergunta não fazia muito bem parte da aula do momento, mas ela vai fazer parte agora, né, nessa aula, acerca do propósito, acerca da nossa vida prática. Amém?
Servir a Cristo nos conduz à verdade, nos conduz, igreja, aleluias, a um propósito prático. O propósito de Deus na nossa vida não é em apenas eu levantar a mão e sentar no meu banco ou em casa, na igreja, e falar está tudo bem e pronto. Nós vamos ver que conduz a algo mais. Glória a Deus. O Evangelho sempre nos conduz, irmãos, a um cristianismo prático. Glória a Deus. Quando nós vimos o apóstolo Paulo falando, a Bíblia diz que quanto mais nos é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais eu medito na palavra, mais responsabilidade eu adquiro. Sabe, nós vemos pessoas debulhar a Bíblia Sagrada aqui, de Gênesis a Apocalipse, em uma pregação. Ele fala vários pontos que a Bíblia ensina isso, e isso, e isso. Só que ele deve entender também, igreja, que isso está trazendo a ele mais responsabilidade, porque de tudo aquilo que ele aprende, mais deve ser posto em prática. Aleluias. Deus não abre a nossa mente acerca do Evangelho para eu dizer, nossa, eu conheço o Evangelho, eu conheço a Bíblia. Sabe, você já deve ter evangelizado alguém que diz assim, olha, eu já conheço. Ele deveria se preocupar quando dissesse isso, porque se ele souber e não pôr em prática, isso trará a ele grande responsabilidade. Amém? Glórias a Deus. Então, quanto mais aprendemos, mais devemos pôr em prática. E é isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipenses, né? Eles ajudaram bastante Paulo no seu ministério, e por isso Paulo está exortando eles acerca da obediência. Porque fazer uma coisa e não fazer outra, nós vamos ver que é pior ainda. Porque é como se eu estivesse querendo fazer algo que me convém, né? Eu vou dar um exemplo, a minha pessoa, como instrumentista também, como músico. Às vezes quando eu quero ensaiar um louvor que eu gostei, eu vou lá para a guitarra tocar, eu dou o meu melhor naquele louvor porque eu gosto dele. Só que quando é outro louvor, eu não gosto muito desse louvor, então eu não me empenho em fazer. Muito melhor fosse se eu não soubesse tocar instrumento algum, porque dando o melhor meu para algo que me agrada e não fazer algo para aquilo que talvez eu não goste, me traz uma responsabilidade maior. Glória a Deus. E o terceiro ponto aqui que ele destaca é que a obediência do cristão, ela é ultra circunstancial. Amém? Ainda no versículo 12, ele diz: vocês obedeceram na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, né? Glórias a Deus. Como Paulo disse antes, que o Evangelho não estava preso, ele estando preso, mas o Evangelho não estava. Por isso o Evangelho estava sendo mais propagado ainda. Isso nos traz um outro ensinamento também, irmãos, que ele estava dizendo que vocês não podem ser dependentes de mim na igreja. Vocês não devem depender da minha presença aí em Filipos para que vocês desenvolvam a obediência. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que se fulano sair eu também saio, né? Se ciclano sair eu também saio. Não estou dizendo que você deve ou não deve ficar na sua igreja. Isso é você e o seu particular com Deus. Estou dizendo o que a Bíblia está ensinando, que nós não devemos. Paulo está exortando, vocês não devem obedecer se eu estiver aí, né? Sabe aquele ditado que quando o gato sai os ratos fazem a festa, né? Mais ou menos isso. Você que quando muitas vezes está na empresa e o seu líder, o seu chefe não está, será que você tem mantido a sua postura ou não, né? Então Paulo está trazendo isso para a igreja. Louvado seja Deus. Eles tinham que manter o mesmo compromisso na ausência de Paulo. Aleluia. A confiança deles
não deve ser apenas se Paulo estivesse presente ou não. Louvado seja Deus. Isso também nos remete a um outro ensinamento. Sabe por que muitas pessoas se preocupam em fazer uma oração, em um lar ou não, se fulano estiver? Por quê? Porque, olha, eu só vou fazer isso se fulano estiver porque ele é mais espiritual. Isso não é que ele é mais espiritual, isso é que falta em mim ou falta em você. Aleluias. Particular com Deus. Quando eu digo, olha, eu não vou naquele lugar orar ou por tal pessoa, se fulano não for, porque ele é mais espiritual. Não é bem assim. É você que não está fazendo, né? Então a gente muitas vezes transfere a responsabilidade para o outro, quando ela é minha também. Porque nós vamos ver, e nós já vimos, que cada um de nós daremos contas a Deus das nossas vidas aqui. Por isso Paulo diz que a doutrina do Evangelho nos conduz a um cristianismo prático. Porque nós entendemos que eu tenho uma responsabilidade. Cada pessoa que desenvolve o ministério no Senhor, desenvolve o seu chamado, dará conta ao Senhor. Mas isso cada um também dará. Então é o que Paulo está ensinando para eles. Vocês não devem ser obedientes apenas na minha presença, porque lá quando Jesus vier e perguntar a vocês, mostrem-me as suas mãos, vocês não vão dizer assim, olha, meu Deus, meu Jesus, meu Senhor, espera eu chamar Paulo, que ele vai mostrar para o Senhor as nossas. Não é assim. Glória a Deus, amém? Aleluias. Então, irmãos, a salvação, ela foi recebida por nós, irmãos, glória a Deus, mas ela não foi, como a gente já viu isso e a gente vê muito, ela foi recebida por nós gratuitamente, mas ela não foi conquistada por nosso mérito. Nós já vimos isso. Ela é um presente, graça imerecida, louvado seja Deus. A salvação é um presente, igreja, mas não é, aleluias, um merecimento nosso. Por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Ele não diz, aleluias, que é uma conquista nossa, mas ela, irmãos, ela nos foi dada, glórias a Deus. Ele diz aqui, olha, ponha a salvação, em ação a salvação que vocês receberam, com temor e tremor, louvado seja Deus. Por isso ele diz, para que nós venhamos desenvolver. Por quê? Porque ela foi recebida por nós, um presente, não foi uma conquista nossa. Mas nós vimos que foi pago um alto preço, aleluias, nem prata e nem ouro. Eu quero ler com os irmãos, está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Glória a Deus. Então, irmãos, foi a preço, aleluias, muito caro, que a salvação foi chegada para nós, mas não foi por merecimento nosso. Por isso que ele diz, olha, desenvolvei a salvação. Desenvolver é algo que vocês receberam. Amém, irmãos? Compreenderam isso? Porque ela está em nós, ela nos foi dada, nos foi presenteada. Por isso ele diz que a salvação verdadeiramente nos pertence. Ela foi dada
a Cris perguntou na semana passada, como eu sei que eu sou salvo? Lembra que eu disse anteriormente que a doutrina do Evangelho, o Evangelho de Cristo, nos conduz a um cristianismo prático. Aí agora eu quero usar também o exemplo que o presbítero Hélio usou no culto de domingo, quando ele falou acerca de Zaqueu. Assim que Zaqueu foi acometido, ele recebeu Jesus em sua casa, Jesus não lhe disse nada, só ele respondeu a Jesus dizendo que se alguma coisa havia defraudado, ele restituiria 4 vezes mais. Amém? Então o Evangelho de Cristo nos conduz a essa vida prática, mas não é uma imposição. Amém? É um desenvolvimento que parte de nós, né? Nós recebemos a salvação, não partiu de nós, mas quando recebida em nós, nós desenvolvemos ela na prática. Por isso que eu disse aqui, nós vimos que quanto mais eu conheço, mais responsabilidade eu adquiro, mais eu devo pôr em prática. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quanto a mais é dado, mais é cobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas ficam inseguras acerca da graça por causa disso, irmãos. Porque ela não, e aqui muitas pessoas ficam em dúvida, Jesus não nos deu agora, Deus não nos deu a salvação, e amanhã eu perdi, em 1 minuto eu sou salvo e no outro eu não sou. Eu não fico pulando assim, de condenado para salvo em diversos momentos da nossa vida. Não é assim que funciona, porque primeiramente ela já foi um presente. Amém? E esse presente nos foi dado. Quando você presenteia alguém, você vai lá e entrega o presente. Por exemplo, amanhã é dia das mães, você não vai lá e dá o presente à sua mãe e logo depois você pega de volta. Amém? Cabe à pessoa utilizar esse presente bem ou não. Então precisa ficar bem fixo em nós que não é dessa maneira. Em Romanos 8:1, vamos ler. Bem conhecida essa passagem, diz assim: Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você é salvo. Amém? Por que ele diz já não há nenhuma condenação? Porque Satanás, o nosso adversário, ele é acusador. Ele quer trazer de volta culpas que Cristo já levou na cruz por você. Glórias a Deus. Então, lá eu quero ler também, aqui em próprio Romanos, do 31 ao 39. Eu não vou ler todo para não tomar tempo, mas eu quero ler antes o versículo 17, que diz assim: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Por isso que em Coríntios Paulo fala: com Cristo morremos, com Ele também ressuscitamos. Ressuscitamos co-herdeiros com Cristo, participantes também do seu sofrimento. Por quê? Porque Paulo diz que nós participaremos também da glória. Ele já está dizendo isso: olha, nós participaremos com Cristo da glória, quando Ele vier buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então eu não estou hoje condenado e salvo, condenado e salvo. Louvado seja Deus. Então isso deve nos conduzir a um cristianismo prático. O que pode, muitas vezes, algumas pessoas não desenvolver algo, porque muitas vezes ela acha cômodo, muitas vezes as pessoas não querem fazer algo, e aí é algo preocupante, porque Paulo diz que ele era privilegiado em carregar as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. Será que você está achando dificultoso
Será que você está achando, aleluias, que não está valendo a pena? Então algo precisa ser revisto, porque a salvação ela já foi dada, ela é um presente, recebido imerecidamente, mas ela precisa ser colocada em prática na nossa vida. Como nós vimos, a doutrina do Evangelho nos conduz a um cristianismo prático. Não é algo que fala, nossa, que lindo, eu conheço a Bíblia, que legal. Leandro Carnal também conhece. Jô Soares também conhece. Conhecer e não pôr em prática, nós vamos ver que muito pior. Melhor fora nunca ter nascido, a Bíblia diz. Amém? Glórias a Deus. Continuando, lá em João 10, versículo 28, eu quero ler rapidamente. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqui Jesus disse anteriormente que ele era o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Então, as ovelhas que veio para o seu aprisco, de maneira nenhuma ele está dizendo se arrancará ou poderão ser arrancadas de suas mãos. Amém? Então, meu irmão, se você é ovelha de Cristo, se você faz parte do aprisco, entenda de uma vez por todas que você é salvo em Cristo. Desenvolva essa salvação, é o que ele está dizendo. Ponha em prática o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Um outro exemplo é o bom samaritano, né? Passou o levita, passou o sacerdote, mas nenhum deles estendeu a mão ou fez nada pela aquela pessoa que estava ferida. Mas o bom samaritano, ele desenvolveu praticamente o Evangelho. Amém? Aleluias, glória a Deus. E aí nós vamos ver agora mais exemplos práticos de como essa salvação pode ser desenvolvida. Nós vimos 2 exemplos aqui, acerca de como nós vemos e identificamos e que a salvação ela nos foi dada gratuitamente. Não foi uma conquista nossa, foi um presente. Amém? Quando nós entendemos isso, por que, irmãos, que a gente sempre repete? Porque senão, em algum determinado momento da vida, a gente vai querer algum mérito aqui do que foi feito. O que Paulo diz? Que lhe foi dado um espinho na carne. Por quê? Pelas grandiosas revelações que ele teve, e para que ele não se ensoberbecesse, lhe foi colocado um espinho na carne. Então, se o homem que nos deu esse grande ensinamento da palavra, porque recebeu de Jesus, e de tudo aquilo que ele recebeu, lhe foi colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, então deve, irmão, ficar claro para você, que a salvação foi um presente, que ela foi dada gratuitamente, imerecidamente, aleluias, mas que precisa ser desenvolvida. E aqui nós vamos ver, para não fazermos confusão, aleluias, porque o primeiro ponto é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Na introdução da carta nós vimos já um pouco desse ponto. Não é porque Deus, com sua grande misericórdia, nos deu imerecidamente a salvação para nós, que agora eu devo ficar de braços cruzados e esperar. Não, nós aprendemos já que depois que Deus julgou a terra de diversas maneiras, lá em Sodoma e Gomorra, que ele destruiu, quando ele trouxe o dilúvio, que dizimou a terra, e agora ele chama o seu povo, e agora a igreja é o agente dele. Por isso que a igreja deve desenvolver a salvação, porque nós somos agora o agente de Deus. Por que agora Deus não destrói, mas envia pandemias, pestes, como nós estamos vendo, permite que terremotos aconteçam em diversos lugares? Para quê? Para que a igreja também esteja preparada e pregue o Evangelho de modo que o mundo possa enxergar que isso é o amor de Deus agindo para que o povo se achegue e dê ouvidos a esse presente que é a salvação. Glórias a Deus. Amém? Eu não vou
entrar em outros pontos aqui não, senão a gente vai sair do contexto aqui. Então, quando ele diz aqui, ponham em ação, né, está na minha tradução, ou desenvolvam em outras traduções, a salvação de vocês, Paulo está dizendo que nós temos a nossa responsabilidade prática de desenvolver isso na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, o versículo 12 não diz: trabalhai pela vossa salvação, nem desenvolva, ponha em ação a salvação. Está entendendo? Então o que acontece? O que nós vamos ver que vai passar pelo fogo são as nossas obras, mas não é a nossa salvação, amém? Muitos receberão grandes galardões, outros menos, outros mais, e aí Deus é quem sabe. Mas, irmãos, o que tem que ficar claro é que nós temos a responsabilidade, né, de ministrar o Evangelho, de desenvolver o Evangelho. Não é porque eu fui salvo gratuitamente que, como eu disse, eu devo cruzar os braços aqui e esperar Deus fazer tudo. Ele pode, mas agora Ele tem a igreja que é o seu agente, amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, irmãos, que a salvação foi uma obra de Deus, mas não significa, repetindo, que nós estamos passivos nesse processo. Deus nos chamou a desenvolver, Deus nos chamou a vida prática. Jesus vai falar acerca dos talentos, Jesus vai falar acerca daquele que recebeu do seu Senhor 2 talentos, que multiplicou, e aquele que recebeu 5 multiplicou, e quem recebeu 1 enterrou, né? Então Jesus está dizendo que aquilo que Deus nos deu, Paulo já fala anteriormente, não é para que eu possa, aqui ó, aleluias, me vangloriar ou querer uma autopromoção do talento que Deus me deu, mas o talento que nos é dado é para abençoar os outros. Isso tem que ficar claro para nós como igreja, para que isso não seja um tropeço para a sua vida, amém? Glória a Deus. Então, a graça, irmãos, não é desculpa para que nós não façamos nada. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 9. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito, tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus, amém? Então veja que aqui tem uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo que Paulo diz, eu planto, Apolo rega, mas Deus é quem dá o crescimento, e nenhum de nós dois temos algum mérito nisso, mas ele diz, nós somos cooperadores de Deus nesse processo. Será que você tem esse entendimento, igreja? Será que está fixado na minha e na sua vida que nós somos cooperadores de Deus, e por isso, sendo cooperadores de Deus, eu não posso fazer algo com o objetivo de promoção pessoal, e nem posso usar da graça como um meio para não fazer nada, ou dizer, não, Deus já salvou todo mundo, né? Eu não quero aqui promover ninguém, e onde muitas pessoas com vaidades, hoje em dia algumas pessoas dizem que não, eu sou calvinista, eu sou arminiano e tal, crendo que Deus predestinou todo mundo, então eu vou ficar calado e não vou fazer nada porque Deus já sabe quem é que vai ser salvo ou não. Isso não interessa para mim e nem para você. O que me interessa como crente é o que a Bíblia diz, que eu sou cooperador do Evangelho, pela graça de Deus, e co-herdeiro, então eu preciso desenvolver, amém? Então quando as pessoas fazem isso, irmãos, são pessoas que não têm compromisso nenhum, ou acham que é entendido ou intelectual em algum assunto, porque quando ela entender que ela tem um compromisso com o Evangelho, ela não tem como não fazer nada, irmão.
Você vai ver aqui na palavra do Senhor, Deus não chamou ninguém que estava tranquilo lá numa rede, sem querer fazer nada de boa, porque tinha muito tempo livre. Deus chamou pessoas que estavam trabalhando. Deus chamou pessoas que estavam comprometidas com algo. Paulo estava comprometido em matar os crentes, mas quando ele tem encontro com Jesus, agora ele se comprometeu em dar a vida pelo Evangelho. Amém? Então preste atenção, vai um ensinamento para você que é preguiçoso, com todo respeito. Quando o seu patrão te pede alguma coisa para fazer, faça, porque ele sabe que você faz. Por que você não pede para fulano? Porque ele sabe, ele não conta com aquela pessoa, porque ela já não faz nada. Então quando ele pede para você, é porque ele sabe que pode contar com você. Amém? Glória a Deus. Então se Deus está lhe chamando para um propósito, faça, porque Deus conta com você. Aleluia, glória a Deus. E quando ele diz, Paulo diz desenvolver, a palavra desenvolver, irmãos, tem o sentido de dizer que vocês vão trabalhar enquanto vocês estiverem em vida. Amém? Tem algumas pessoas preocupadas que o governo agora estendeu um pouco mais a aposentadoria, talvez eu não me aposente, mas no Evangelho nós temos que ter um entendimento, e nós devemos desenvolver a salvação até o dia da consumação, até o dia que eu estiver aqui. Diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3: porque este é o amor de Deus, em que os seus mandamentos não são penosos. Será que João estava enganado em dizer isso? Alguém que sofreu até umas horas, amém? Morreu de velhice, mas diz a história que ele sofreu um bocado, mas que trabalhou pelo Evangelho até o fim. Mas essa mesma pessoa diz que este é o amor de Deus, em que os seus mandamentos não são penosos. Porque da mesma forma que Paulo diz, para mim é um privilégio servir a Deus, para mim é um privilégio cumprir o meu chamado. Eu gosto sempre de falar esse versículo que está em Atos capítulo 20, versículo 24. Eu vou dizer mais uma vez. Paulo diz assim, olha, porque nada tenho por precioso nesta vida, contanto que eu cumpra o ministério, o propósito que recebi do Senhor. Será que eu estou querendo primeiro realizar todos os meus sonhos, e se sobrar um momento, eu faço algo para Deus? Se eu estiver com esse pensamento, irmão, se nós estivermos, nós precisamos compreender novamente o que é desenvolver a salvação. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, o segundo ponto é que a posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. Ele diz aqui, olha, ponham em ação, ou desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. A palavra aqui, temor e tremor, irmãos, não está falando de temor servil, de medo, de um escravo que tem medo de ser punido pelo seu senhor, Esse temor e tremor é no sentido, irmãos, em que eu devo temer, eu devo tremer em ofender a Deus. Eu devo me preocupar em não ofender a Deus. Sabe, eu devo ficar assim, Senhor, será que essa ação minha vai, de alguma forma, te desagradou? De alguma forma ofendeu a Deus, ofendeu a sua santidade? É nesse sentido, porque nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso. Quando Davi desobedece a Deus, quando Deus diz assim, olha, não conte, que não era para ele contar o exército, porque era Deus quem trazia as vitórias, e Davi mandou contar. Deus dá 3 opções para ele escolher por quem ele queria ser punido: por Deus, pelo povo de Israel ou pelos inimigos. Ele diz assim, olha, eu prefiro ser punido por ti, Senhor, porque eu sei que tu tem misericórdia. Amém? Então esse temor e tremor deve ser um temor de ofender a Deus. Você deve se preocupar, sabe, eu vejo muitas pessoas se preocupando, olha, eu não vou fazer isso, porque senão o Glauco vai achar ruim. Eu não vou fazer isso, senão o pastor vai achar ruim.
Olha, eu não vou pregar isso aqui não, porque senão meu amigo vai achar ruim. Mas ele não se preocupa com o que Deus pensa disso. Eu devo me preocupar, eu devo temer e tremer diante de Deus com o que Ele pensa das minhas ações. Amém? Aleluias. Então deve produzir em nós esse desenvolvimento da salvação, irmãos, essa reverência e não relaxamento das nossas ações. Aleluias. Amém? Tem um sermão bem conhecido, eu creio que todos os irmãos aqui já leram, que é o sermão do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu creio que os irmãos, eu estou brincando, só uma brincadeira, mas assim, esse sermão é uma pregação dele, foi até produzido um livro por causa disso. Ele disse: se as pessoas conhecessem de fato o Deus a quem elas dizem que servem, elas temeriam e tremeriam diante desse Deus tão amoroso. Sabe, quando alguém trabalha ao seu favor, te ajuda bastante, compreende bastante você, te dá uma mão sempre que você precisa, e você vai lá e ofende ela, como essa pessoa não se sente, Então é nesse sentido que a gente deve se preocupar com o que Deus pensa das nossas ações. É com esse temor e tremor que nós devemos nos preocupar, Os puritanos, quando eles faziam algo que eles se julgavam que isso era pecaminoso diante de Deus, irmãos, eles falavam que eles sentiam agonia no arrependimento, sabe? Essa agonia no sentido assim, como eu, tão pecador, tão falho, acabei de ofender a Deus, esse Deus ainda me ama, sabe? Eles se preocupavam tanto em não ofender a Deus, é um Deus que não pode conviver com o pecado. Amém? Então é dessa maneira, irmãos, que nós devemos nos preocupar. E um outro exemplo aqui rapidamente, quando Davi, ele comete o adultério, ele trama a morte de Urias, nos Salmos vai dizer, acho que 32, se não me falha a memória, ele não fica em paz, ele fica um tempo até que Natã vá até a sua presença e diga, conte aquela história. Ele vai dizer no Salmo 32, acredito que é isso mesmo, que enquanto ele não confessou o pecado, os seus ossos se consumiam por dentro, se restorciam, ele sentia dores, ele se incomodava enquanto ele não confessou. Então essa, irmãos, é a diferença entre o ímpio e o crente. Essa é a diferença entre o temor e o tremor que o crente deve ter. Amém? Que é você não se acomodar. Nós falhamos sim, todos os dias nós pecamos, mas isso não deve ser cômodo para nós. Amém? Isso não deve ser cômodo para mim e para você quando falhamos. Isso nos deve dar uma agonia de arrependimento também. Glória a Deus. Só uma pergunta aí, você responda para você mesmo. O que você pensaria se o seu amigo, o seu melhor amigo, ou se alguém do seu convívio soubesse tudo o que você pensa ou já pensou a respeito dela? Será que ela ficaria contente de ouvir, de ela saber, estar diante dela, um espelho, com tudo aquilo que o seu amigo pensa ou já pensou sobre você? Pois é, irmãos, Deus, Ele conhece tudo o que você pensa e já pensou a respeito dele, e mesmo assim Ele estendeu a mão. É por isso que nós devemos temer diante dele, em ofender a Ele. Talvez se o meu irmão Glauber souber tudo o que eu já pensei a respeito dele, de que ele é meio folgadão, a gente já dissemos isso para ele, que eu acho que ele assim, nessa atitude assim, que ele gosta de ser atendido e tal. Às vezes ele até diz assim, não, eu não sou assim não. Por quê? Porque ninguém gosta, irmão, de ser contrariado. Quem é que gosta de ser exposto tudo aquilo de qualidade negativa, de adjetivo negativo sobre ela? Ninguém.
Amém? E Deus sabe de tudo isso. E mesmo assim, a mão ainda está estendida. Em Isaías 59 diz: por isso que você deve temer diante do Senhor, e não ofender, e não desagradar. Amém? Glórias ao nome do Senhor. E o terceiro ponto, a continuação do processo de salvação, irmãos, é uma obra de Deus em nós. Está no versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Amém? Irmãos, nós não temos progresso de salvação sem a ajuda de Deus. E aqui precisa precisa estar bem compreendido. Por quê? Porque como a gente viu que a mesma soberania de Deus em nós agindo na salvação, isso não quer dizer que nós não temos responsabilidades, mas nós devemos estar em mente e compreendidos que a obra da salvação é produzida em nós, não por nós, mas com a ajuda de Deus. Lá em João diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse convencimento, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus. E quem é os agentes encarregados de transmitir essa palavra? Somos nós, a igreja. Por isso que você não deve se entristecer muitas vezes se você estiver pregando com toda a eloquência e ninguém responder ativamente e produtivamente. Às vezes você sai assim: nossa, parece que as pessoas não entenderam a pregação. Isso não é sua responsabilidade. A sua é se dedicar, é se preparar, é se colocar, e Deus é quem realiza. Amém? Não sei se eu já disse aqui que a salvação, e a pregação, ela tem partes objetiva e subjetiva. O que eu estou falando aqui, estou falando de forma objetiva, e todos que estão ouvindo aí atrás na tela, estão ouvindo a mesma coisa, mas a aplicação pessoal, é Deus quem sabe como está sendo produzido no coração de cada um. Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram por querer ela produzir o efeito nos outros, e aí é onde ela cai no erro. Preocupemos em apenas desenvolver, e a aplicação e o realizar vem de Deus. Amém? Aleluia. Esse efetuar, irmãos, como eu já disse, é uma ação divina. Esse verbo aqui vem da palavra energein, palavra grega, que é sempre usado para uma ação de Deus. Amém? A ação de Deus. Nós estamos aqui, o louvor, a pregação, o evangelismo, uma reflexão que cada um de nós fazemos, a realização, o desenvolvimento subjetivo no coração de cada um, quem trabalha é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que quando alguém fala assim: nossa, mas parece que você não crê no Espírito Santo. Como assim? Com certeza eu creio. E creio, é por isso que eu estou aqui, porque eu creio. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas se frustram em confiar demais nos outros. Nossa, mas eu achava que fulano era tão de Deus, porque ele pregou, isso aconteceu. Irmãos, a palavra é de Deus, o realizar é de Deus, não é da pessoa. No momento que a pessoa achar que ela realiza, nós vimos anteriormente que algo que Deus não permite é a vanglória, Os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão abatidos. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é subjetiva. Alguma pessoa que não é cristão, ela pode falar algo da parte de Deus e alguém ouvir e crer, e ela não crê, e quem está falando não crê, mas quem ouviu crê. Por quê? Porque o realizar vem de Deus. Porque muitas pessoas, muitas vezes já ouviram o Evangelho
em algumas seitas por aí, por pessoas que não são crentes de verdade, e hoje ela crê e é um ministro, porque a realização vem de Deus. Amém? É o Espírito Santo quem trabalha nisso. Aleluias. Então é uma ação que vem do Senhor. A palavra aqui é uma ação de Deus. Aleluias. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Imagine aqui os equipamentos elétricos. Nós temos aqui um teclado, mas se o teclado não estiver na tomada, nenhum recurso dele vai funcionar. Amém? Nossa, mas é não sei a marca aí, bem famosa, top, último modelo, mas se não estiver conectado à tomada, ele não vai funcionar. Amém? Né? A energia, a gente pode ter feito aqui, ó, a energia é tudo bem feita, bem separadinha, profissional, o presbítero Hélio fez tudo aqui de uma forma maravilhosa, mas se a empresa de energia chega ali e cortar a energia, nada aqui vai funcionar. Então não adianta eu achar que eu sou o pregador, que eu tenho o poder, se Deus não realizar. Amém? Por isso que tem que estar linkado, tem que estar compreendido. No momento em que a pessoa achar que ela faz, e no dia que Deus falar, hoje eu não vou fazer nada, é como alguns irmãos pregando, olha, hoje Deus se calou, hoje Deus não respondeu a oração nenhuma. A pessoa que não estiver com esse compreendimento fixo na mente, ela vai se entristecer. Nossa, mas será que Deus não é mais comigo? E não é dessa maneira. Deus é quem realiza e efetua. Nós somos os agentes que ministramos o Evangelho. Glória a Deus. Lembra que a gente viu anteriormente que quando Paulo e Silas chegaram lá em Filipos, aquela jovem possessa, ela declarou que esses homens eram homens de Deus, e eles passaram e saíram. Eles não expulsaram naquele momento, porque não convinha a Deus naquele momento. E Paulo sabia disso muito claramente. A diferença, irmãos, entre nós, e muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas os discípulos eram mais crentes que nós. Não é bem assim. É que quando você passa a buscar Deus, quando você começa a ter uma relação com Deus íntima, Deus ele coloca em você essa intimidade com Ele, essa aplicação entre você e Deus, que Deus vai colocar em você o entendimento, olha, hoje eu vou fazer. É como se Ele estivesse dizendo, olha, pode orar que eu vou curar. Por que quando Pedro e João estavam entrando no templo da Porta Formosa, e eles falaram, olha, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, levanta e anda, e eles levantaram. Em outro momento a sombra de Pedro curava. Será que era a sombra de Pedro mesmo que tinha poder e Deus estava fora? Não é, porque aprovou a Deus naquele momento. O realizar é de Deus. Amém, irmãos? Se Deus não quiser, não vai fazer, não vai acontecer. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, tem um exemplo bem claro nisso. E agora para fechar, como eu disse para os irmãos, e a gente prega que todo fim é a glória de Deus, e tudo tem a base, toda a Bíblia tem Jesus como propósito final. Lá em João 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 4, vamos ler aqui. Diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. É a mesma coisa, glória a Deus. Glória, forte, mas é tremendo, né? Deus é quem realiza o querer e o efetuar. Nós somos agentes. Se nós estivermos em Cristo, Ele permanecerá em nós. Amém? Ninguém pode dar fruto fora da videira. Nenhum fruto, nenhum ramo pode ser produzido fora da videira. E Jesus Cristo é essa videira. Amém? Nós não podemos dar frutos fora de Cristo. Então, andando em conjunto, permanecer em Cristo. Por isso que, se nós formos levar mais da frente, ele vai dizer, se nós permanecermos nele, pediremos tudo que nós quisermos, ele dará. Só que isso não está oposto. Será que uma macieira vai pedir
a árvore para produzir banana? Não vai, irmão. Irmãos, entenderam? A macieira não vai pedir a ela que produza banana. Por quê? Porque ela tem que produzir maçã. E a mesma coisa é o crente. Quando nós estamos em Cristo e Ele está em nós, aquilo que brotará em nosso coração de desejo, jamais será fora da vontade de Deus. Por que eu conheço, você também conhece, e é onde pessoas, muitos, e é difícil mesmo, eu concordo que é difícil, porque a própria Bíblia diz, mas nós conhecemos aqui e ali, uma pessoa que é bem sucedida, e é uma ótima pessoa, um ótimo cristão. Porque não foi ela que desejou, assim como Salomão desejou ser rico. Quando Deus apresenta a ele, pergunta o que ele deseja, o que ele queria, na sua oração ele fala que queria sabedoria, mas Deus acrescentou riquezas, porque fazia parte do propósito de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembra que a gente viu anteriormente que tudo que Deus coloca para o cristão deve obrigatoriamente, de alguma forma, abençoar os outros? Tanto a palavra que Paulo ministrou, quanto as suas cadeias, ele disse que serviu para o progresso do Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui. Glória a Deus. O quarto ponto aqui, que a obra de Deus é resultado da vontade de Deus. Amém? A salvação é realizada por meio de Deus em nós, como nós vimos, em conformidade com a sua soberana vontade, a sua boa vontade, a Bíblia diz. Pois Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Aleluias, né? Irmãos, a nossa salvação tem início e consumação na boa e agradável vontade de Deus. Amém? Ela tem início e consumação na boa vontade de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém? Então, irmãos, essa salvação, ela é demonstrada, aqui nós vamos ver no versículo 14 aos versículo 16. Aleluias. Mas, nós vamos ver aqui na próxima aula, amém, irmãos? Ficou alguma dúvida, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, nós aprendemos aqui, louvado seja Deus, que a salvação nós recebemos de graça, mas ela não foi de graça. Nós aprendemos aqui que essa salvação ela é desenvolvida, não é porque Deus tenha o soberano controle e a soberana vontade em tudo, que nós não temos responsabilidades. E o propósito principal que nós vimos aqui hoje nessa aula é que a doutrina do Evangelho nos conduz a um cristianismo prático. Quando eu disse anteriormente nas aulas que, olha, não tem desculpa, olha, eu sou o último irmãozinho lá do último banco. Irmãos, esquece isso. Simplicidade não é pobreza nem riqueza, mas é entendimento do Evangelho. Nos conduz a um cristianismo prático. Irmãos, Deus não tem dificuldade nenhuma em pegar alguém, vamos colocar agora em termos materiais, que não tem muitas posses e fazer ele uma ótima pessoa, bem sucedida, ou tirar alguém que é bem sucedido e deixar ele aqui embaixo, né? Materialmente falando. Deus não tem problema nenhum com isso, amém? Porque tudo acontece, nós vimos, com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas o que tem que ficar claro é que Deus nos chamou, a sua doutrina, a um cristianismo prático. Cada um de nós fomos chamados por Deus para desenvolver uma vida prática no Evangelho, amém? E na próxima aula nós vamos ver como essa salvação ela é demonstrada, amém? Nós demos aqui alguns exemplos, né? Mas tem mais coisas que a gente precisa ver no desenvolvimento cotidiano da salvação em nós, porque ele vai falar mais para frente, né? Motivação, fazer algo com murmuração. Nós vamos ver na aula que vem que fazer algo, tipo, nossa, minha mãe pediu para fazer isso, ou o pastor me pediu para fazer isso, então eu vou fazer. Irmãos,
é melhor não fazer. Amém? É melhor não fazer. Amém? Mas nós vamos ver isso mais detalhadamente. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos permitiu de estar aqui, louvando e agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, uma oportunidade. Meu Deus, eu te peço que por Tua graça nós possamos aplicar, ó Deus, desenvolver a nossa salvação de acordo com a Tua palavra, Senhor, com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Meu Deus, desperta em nós o desejo, ó Pai, de cumprir o nosso chamado e desenvolver o ministério que recebemos do Senhor. Meu Deus amado, que a cada irmão que esteja ouvindo, que o Senhor possa atrair ele através do Espírito Santo, realizar em cada coração a sua vontade. Meu Deus amado, que o teu reino venha crescer, que a tua obra venha avançar, mesmo em dias dificultosos, ó Pai, porque nós vimos que é realmente em dias trabalhosos que a tua luz deve brilhar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, que o Senhor nos dê um término de noite abençoado, para a honra e glória do Senhor. Por Cristo Jesus nós oramos, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Está terminado.